Bem, pessoal, a gente vai agora entrevistar o Arturo Hartmann, que é doutor em Relações Internacionais pelo programa conjunto da Unicamp, da PUC São Paulo e da Unifesp. Arturo, muito obrigado aqui pela presença. Arturo, tem uma coletiva agora aqui, né, falando ali sobre repatriação, um pouco também daquele cenário ali. Queria que você falasse um pouco de como você está vendo essa escalada de violência ali, Irã, Israel, e que a gente tratou, vem tratando aqui, inclusive, que é esse personagem, o Netanyahu, que claramente ali está fazendo um movimento político de proteção à própria figura dele. Nesse momento a gente tem, estou dando aqui alguns elementos, tá, Arturo? Mas nesse momento a gente tem uma eleição norte-americana, onde claramente ali o Netanyahu é um político mais ligado ao Donald Trump, então tem ali um vácuo de poder nesse momento, porque a eleição não está definida, e o Biden também, a gente sabe, da própria dificuldade ali nesse final de mandato. Queria uma avaliação dentro desse cenário que eu estou traçando, como é que você avalia esse atual momento no Oriente Médio? Obrigado, Léo, obrigado pelo convite. Eu pegando o gancho que você traz, eu pegaria dois elementos que você trouxe. O primeiro, o Netanyahu. Eu acho que esse é o maior fator de risco para isso que você está chamando de escalada. Se tem alguma variável que é fora de controle, talvez a mais agressiva é o Netanyahu, é Israel. Porque, como você mesmo disse, a dependência, ele depende da guerra para a sobrevivência política interna dele dentro de Israel. E aí, quando a gente fala escalada, quer dizer, a guerra já escalou. Desde outubro, novembro, ela tem escalado. E aí que é importante a gente dividir as frentes que Israel abriu. A primeira em Gaza, e aí a gente está falando de uma questão interna. Eu estou chamando de questão interna porque não é uma guerra entre dois estados, mas é uma guerra interna dentro do que eu chamo de confronto colonial da Palestina. Aí você tem um colonizador, alguém que controla, que tem um regime de poder político dentro do território de Israel, Gaza e Cisjordânia, Israel, e o Hamas, que é um grupo palestino, já que surgiu nos anos 80 e resiste. Né? Essa frente que começa em outubro se refere a isso. Agora a gente está vendo outras frentes, e acho que a que chama mais atenção, a mais dramática de todas é o Líbano. A gente estava vendo a entrevista, a necessidade de retirar cidadãos brasileiros do Líbano, se dá também pela própria doutrina militar israelense. Existe uma doutrina chamada doutrina Dária, que surge em 2006, quando você tem um embate entre o Hezbollah e Israel em 2006. Dária é um bairro em Beirute, a capital do Líbano, que é onde se concentram, em geral, as forças do Hezbollah. E a doutrina Dária é basicamente você atacar Dária com bombardeios aéreos sem se importar com os civis, né? Então não tem o conceito de dano colateral, ou seja, você não protege civis, você persegue seu objetivo político sem se importar com leis humanitárias e esse tipo de coisa, né? Então esse é um ponto. Em relação ao Netanyahu, você tem razão. O segundo que eu te diria é um pouco além disso. Eu não diria que o Netanyahu ou esse governo israelense, essa coalizão atualmente, é mais ligada ao Trump. Eu acho que isso, na questão da aliança entre Estados Unidos e Israel, não se aplica. A aliança de Israel com os Estados Unidos, hoje, a gente pode dizer isso ainda hoje, ela é bipartidária. Existe um plano estratégico dos Estados Unidos que constrói e mantém essa aliança com Israel. Isso pode mudar, tá? A gente estava vendo, principalmente quando a gente se focava na questão do genocídio em Gaza, que havia muita oposição de setores da população dos Estados Unidos, principalmente setores progressistas mais ligados aos democratas, contra o apoio dos Estados Unidos a Israel, naquele caso, né? Mas isso ainda era muito cedo para dizer que vai trazer uma mudança estrutural, que pode mexer com essa aliança que eu estou dizendo que é bipartidária, né? Não importa, o que eu quero dizer aqui que é bipartidária, não interessa se é o Trump, se ganha o Trump, ou no caso hoje a Kamala Harris, que é a candidata dos democratas, essa aliança não vai mudar, né? So, dito isso, nessa questão
dessa relação Estados Unidos e Israel. Eu queria trazer um pouco o debate, inclusive, que o presidente Lula apresentou na própria Assembleia da ONU, desse enfraquecimento dos organismos internacionais. Ele cita diretamente o Conselho de Segurança da ONU, mas quando a gente está falando do Conselho de Segurança da ONU, a gente também está falando da própria ONU, que não consegue ter força suficiente para intermediar. Muita gente, alguns analistas dizem que não, a ONU não foi feita para acabar com guerras, ela foi feita ali para mediar os conflitos e o Guterres está fazendo o que consegue, mas com a força dentro do próprio Conselho de Segurança, isso seria impossível, como foi em Gaza, como é agora, como foi em Gaza, como foi no Líbano e agora como é no Irã. Mas eu queria uma avaliação do senhor em relação a essa fragilidade, inclusive dita pelo próprio presidente Lula, em relação a organismos internacionais nessa mediação. Eu acho que essa fala do Lula e essa sua colocação, Léo, que é uma boa provocação. Né? Qual seria a função da ONU? De fato, a gente não pode pensar na ONU como um ator. É uma sugestão que eu dou. Ela não é um agente, ela é um campo, ela é um grupo que tem vários atores no interior dela. O Conselho de Segurança, como você disse, é parte da ONU, mas ele é uma parte da ONU. Né? Ele é o setor mais poderoso, é o setor que reúne as nações mais poderosas do mundo. E ali, de fato, é onde tem a decisão. Porque a ONU a gente pode olhar em conjunto com a lei internacional, a lei humanitária internacional. Né? Eu não vou aqui dar uma grande explicação, porque senão tomaria muito tempo, mas vamos dizer assim, a lei humanitária, desde a Segunda Guerra Mundial, ela se montou, se construiu para não acabar com as guerras, mas regrar as guerras. Mas sim acabar com genocídios. Vamos supor que esse seja uma interpretação que a gente pode ter da lei internacional. Só que isso, nas relações internacionais, se dá de uma outra forma. Você pode ter a normativa que torna crime você fazer um crime de genocídio, por exemplo, como ocorre em Gaza. Mas para você ter uma interrupção disso, uma sanção, uma punição, é necessário uma vontade política. Aí a gente entra nessa seara que você falou do G7, por exemplo. Né? Me parece que o Lula, aqui eu vou fazer uma pura especulação, interpretação, o que o Lula está criticando, na verdade, é a falta de vontade política dentro da ONU para se tomar uma atitude em relação ao que acontece no Oriente Médio. Porque a ONU é um campo muito grande de agências, de atores, de fato, ela não foi feita para isso. Ela foi feita, isso sim, para que se houvesse um espaço de mediação para que essas coisas não acontecessem ou fossem mitigadas. Aí, talvez, para concluir esse pensamento, o que talvez traz a frustração é que a ONU, na verdade, não mitiga essas coisas. Ao contrário, você tem mais violência no mundo do que se imaginaria que houvesse com uma entidade como essa propondo negociações ou acordos. Obviamente, isso não acontece, não acontece de agora. Né? Desde a invasão do Iraque, desde o início dos 2000, a gente tem debate sobre a inabilidade da ONU, ou dos países dentro da ONU, de proverem outro tipo de relação. Muito bem. Arturo Hartmann, muito obrigado pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. Espero encontrá-lo outras vezes. Forte abraço, bom trabalho para você. Obrigado.